Já parou no meio de um dia comum, talvez enquanto lavava a louça, pegava o trânsito para o trabalho ou se virava na cama à noite e sentiu aquela coisa estranha? Não é tristeza, não é arrependimento. É um sussurro, uma sensação de que algo não está completamente encaixado, que o lugar onde você está, mesmo sendo bom, não é o lugar definitivo. Se você sentiu isso, este áudio foi feito para você, porque o que você está sentindo não é ingratidão, não é fraqueza, não é sinal de que algo está errado com você. É um chamado, é Deus apontando para uma direção que ainda não está totalmente clara, mas que está ficando cada vez mais urgente no fundo do seu coração. Nos próximos minutos, você vai entender por que esse desconforto tem origem espiritual. Vai reconhecer os sinais de que sua estação atual está se encerrando e vai descobrir o padrão que Deus usa para levar pessoas ao seu verdadeiro lugar. Um padrão que está registrado nas Escrituras, confirmado por milênios e que está acontecendo com você agora mesmo. Fica até o final, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga este momento da sua vida. Vamos começar pelo começo. Por aquilo que ninguém fala abertamente, mas quase todo mundo sente em algum ponto da vida adulta. Você tem uma vida que no papel deveria ser suficiente. Tem teto, tem trabalho, talvez tenha família, talvez tenha fé ativa. E ainda assim, há algo que não fecha. Uma inquietação que não vai embora nem com oração, nem com ocupação, nem com distração. Ela está lá quando você acorda, está lá quando vai dormir. A maioria das pessoas tenta abafar isso. Confunde com depressão, com ansiedade, com falta de gratidão. Outras chegam a se culpar. O que há de errado comigo? Tenho tanto e ainda fico insatisfeito. Mas e se eu te dissesse que esse desconforto não é uma falha de caráter, mas uma bússola espiritual? Pensa comigo. Quando você tem fome, seu corpo está te dizendo que precisa de alimento. Quando sente frio, atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Sua pele está sinalizando que precisa de abrigo. Da mesma forma, quando sua alma sente esse peso de "isso não é tudo", ela está apontando para algo que ainda não foi alcançado, algo que foi plantado em você antes mesmo do mundo ser formado. A Bíblia diz em Jeremias 1:5 que Deus nos conheceu antes de nos formar no ventre. Isso significa que existe um propósito que antecede seu nascimento, sua criação, sua história de vida. E esse propósito não é estático. Ele se desdobra em etapas, em estações, em deslocamentos. Você não foi criado para ficar parado. Você foi criado para avançar. Agora preciso te apresentar um conceito que vai mudar a forma como você entende sua própria trajetória. Chamo de o padrão dos deslocados por Deus. Olha para os grandes personagens das Escrituras, não os pequenos, os grandes. Aqueles que Deus usou de forma extraordinária. O que eles têm em comum?
Todos foram movidos, todos saíram de algum lugar para chegar a outro. Nenhum cumpriu seu propósito permanecendo imóvel no mesmo lugar durante toda a vida. Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, civilizada, confortável. Tinha família, tinha raízes, tinha segurança. E Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Veja a profundidade desse chamado. Deus não deu o endereço, não deu o mapa, não deu prazo, só deu a instrução de sair e a promessa de que algo maior estava do outro lado da obediência. Abraão saiu e, por causa desse deslocamento, tornou-se pai de uma nação, ancestral de Cristo, referência de fé para todos os povos da terra. E se ele tivesse ficado em Ur? José foi arrancado de sua família, vendido como escravo, jogado numa prisão egípcia. Do ponto de vista humano, era o fim. Era injustiça, era destruição. Mas cada etapa daquele deslocamento brutal estava tecendo os fios de um propósito que ele ainda não conseguia enxergar. Anos depois, ele estaria de pé diante do faraó, administrando a maior nação do mundo conhecido e salvando milhões de vidas, incluindo a própria família que o havia traído. Quando José estava na senzala, ele não sabia que estava a 2 passos do palácio. E Ruth, uma jovem moabita, estrangeira, viúva, 3 condições que na cultura da época representavam quase sentença de morte social. Ela poderia ter voltado para Moabe. Sua cunhada voltou. Seria razoável, compreensível, esperado. Mas Ruth disse: para onde tu fores, eu irei. Ruth 1:16. Ela cruzou uma fronteira geográfica, cultural e espiritual. E aquele deslocamento a levou a Belém, a Boaz e a uma posição na linhagem genealógica que culminaria na vinda do próprio Messias. Vê o padrão? O deslocamento não foi acidente, foi arquitetura divina, e esse mesmo padrão está ativo na sua vida agora. Mas como você sabe que Deus está iniciando um deslocamento em você? Como distinguir um chamado legítimo de uma crise emocional, de inquietação imatura, de simplesmente querer fugir de responsabilidades? Existem 3 sinais. E quando 2 ou 3 deles aparecem juntos, não é coincidência, é confirmação. O primeiro sinal é o fechamento de portas, apesar do esforço genuíno. Presta atenção nesse detalhe, apesar do esforço genuíno. Não estamos falando de portas que se fecham porque você desistiu, não tentou, não se preparou. Estamos falando de situações onde você fez tudo certo. Orou, se dedicou, foi fiel, foi persistente e ainda assim as coisas não avançaram. Você mandou currículo e não chamaram. Você tentou crescer na empresa e as promoções foram para outros. Você investiu no relacionamento e ele não floresceu. Você plantou na cidade e as sementes não brotaram. Isso pode ser sinal de 2 coisas. Ou você precisa de mais preparação, ou aquela porta não é sua porta. E há uma diferença crucial entre as 2. A porta errada, por mais que você force, não abre. A porta certa, mesmo que demore, tem um momento em que cede. Quando você percebe que está forçando por muito tempo uma porta que não cede, talvez Deus esteja dizendo que a porta certa está em outra parede, em outro lugar. O segundo sinal é a paz se dissipando lentamente. Esse é talvez o mais sutil e o mais poderoso dos 3. Não é que você passa a odiar onde está. Não é que sua vida vira um inferno de repente. É algo mais silencioso e mais honesto ao mesmo tempo. A paz que você sentia, aquela certeza tranquila de que estava no lugar certo fazendo a coisa certa, começa a enfraquecer. Como uma vela que não se apaga de uma vez, mas vai perdendo brilho gradualmente. Um dia, você percebe que a chama está menor. Depois, menor ainda. Filipenses 4:7 fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz é um indicador espiritual poderoso. Quando ela está presente,
é confirmação. Quando ela se vai, é informação. Pensa na tua vida agora mesmo. Você sente a paz de Deus sobre o lugar onde está? Sobre a cidade, o trabalho, a situação? Ou sente um vazio sutil, uma leveza que foi embora sem você perceber exatamente quando? O terceiro sinal é a persistência de uma direção específica. Não é devaneio, não é fantasia, é uma direção que volta. Uma cidade específica que aparece de formas diferentes, num sonho, numa conversa casual, num áudio que você não estava procurando. Um tipo de trabalho que não sai da sua cabeça mesmo quando você tenta ignorar. Um chamado que você abafou há anos, mas que insiste em ressurgir. Quando uma direção persiste apesar da sua resistência, ela tem origem além de você. Você pode estar pensando numa cidade neste momento. Pode ser São Paulo, pode ser o interior do Paraná, pode ser outro estado, pode ser até outro país. Pode ser um tipo de trabalho que parece impossível no teu contexto atual. Pode ser um chamado ministerial que você acha que não é para você. Se esse pensamento é persistente e específico, não é coincidência. Deus fala em repetição quando quer garantir que você ouça. Agora preciso te falar sobre algo que a maioria das pessoas não considera quando pensa em deslocamento divino. Algo que muda completamente a forma como você entende a arquitetura do seu destino. O livro de Atos 17:26 diz que Deus determinou os tempos estabelecidos e os limites da habitação dos homens. Os limites da habitação. Onde você mora não é detalhe logístico. Onde você trabalha não é só questão financeira, é parte do design do seu destino. Pensa bem, cada lugar carrega encontros específicos. Cada bairro, cada cidade, cada ambiente de trabalho é um ecossistema de relações, oportunidades e conversas. E Deus, que opera com precisão cirúrgica, colocou certas pessoas, certas portas, certas sementes exatamente no lugar para onde Ele está te chamando. Há pessoas que estão esperando por você, não no lugar onde você está, no lugar para onde Ele está te levando. Pensa no quanto um encontro pode mudar uma vida, um parceiro de negócios encontrado no lugar certo, um mentor que aparece quando você menos espera, uma amizade que transforma sua perspectiva, um amor que surge quando você muda de ambiente. Uma oportunidade que só existe porque você estava no lugar certo na hora certa. Esses encontros não são aleatórios, são orquestrados. E quando você permanece além do tempo no lugar errado, você não está apenas perdendo tempo. Você está perdendo encontros, está atrasando conexões, está deixando sementes por plantar em solo que só você pode alcançar. Tem gente esperando o que só você carrega. E elas estão num lugar diferente de onde você está agora. Mas aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir. E é exatamente por isso que preciso dizer: todo deslocamento divino vem com atrito. Não existe transição significativa nas Escrituras que tenha acontecido sem resistência, sem dor, sem confusão, sem o peso de deixar algo para trás. Abraão sentiu. Deixar a família, a terra natal, a segurança do conhecido. Isso não foi leve, não foi bonito, foi um dilaceramento. José sentiu traição dos próprios irmãos, escravidão, prisão, anos de espera sem resposta visível. Ruth sentiu luto, pobreza, o peso de ser estrangeira numa terra que não era a dela. A vergonha social de colher espigas atrás dos trabalhadores no campo de Boaz. E ainda assim, foi exatamente através desse atrito que o propósito se manifestou. Então, quando você sente o peso dessa transição, quando surgem as dificuldades no processo de mudança, quando as coisas não fluem com facilidade, não interprete isso imediatamente como sinal de que está indo na direção errada. Muitas vezes o atrito é o sinal de que você está indo na direção certa, porque o que realmente importa sempre exige esforço. O que é superficial é fácil. O que é profundo, transformador e eterno tem peso.
A dificuldade no processo não é sinal vermelho. Às vezes, é confirmação de que algo grandioso está sendo construído. Preciso te falar agora sobre uma das dimensões mais profundas desse deslocamento. Uma que vai bem além de onde você vai morar ou trabalhar. Quando Deus te move para um novo lugar, Ele não está apenas mudando sua geografia, Ele está mudando você. Existe algo poderoso e, ao mesmo tempo, limitante sobre os ambientes onde vivemos há muito tempo. As pessoas ao seu redor têm uma imagem de você que foi construída ao longo dos anos. Elas conhecem seus erros passados, conhecem seus fracassos, conhecem a versão de você que existia antes de todas as transformações que você viveu em silêncio. E muitas vezes, sem má intenção, elas te puxam de volta para essa versão antiga, com um comentário, com uma expectativa, com uma comparação. Você sempre foi assim. Não acredito que você vai tentar isso agora. Você não tem perfil para aquilo. Essas vozes têm poder quando você permanece no ambiente onde elas foram formadas. Mas num novo ambiente, você chega livre. Ninguém tem uma versão antiga sua na memória. Ninguém tem expectativas baseadas em quem você era. Você pode se apresentar como quem Deus já te fez ser, não como quem você era 5, 10, 20 anos atrás. Isso não é fuga, isso é libertação estratégica. Jesus mesmo disse que profeta não tem honra em sua própria terra. Marcos 6:4. Havia uma limitação geográfica e relacional que impedia a operação plena do seu ministério nos lugares onde as pessoas o conheciam desde criança. O ambiente carregava um teto invisível. Novos lugares removem tetos invisíveis. E quando você chega num lugar novo, como a pessoa que você realmente é agora, transformada, crescida, carregando tudo que Deus depositou em você ao longo dos anos de espera, você opera em outro nível. Mas o que fazer com o que você deixa para trás? Essa é uma das perguntas mais dolorosas do processo, porque um deslocamento real implica perdas reais. Amizades que não vão sobreviver à distância, familiares que não vão entender, confortos que vão desaparecer, certezas que vão se dissolver. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com toda a clareza. Nenhuma estação da sua vida foi desperdiçada. Nada do que você viveu, construiu, sofreu ou aprendeu no lugar onde está agora foi em vão. As amizades formadoras cumpriram função. As dores que você atravessou desenvolveram músculo espiritual que você vai precisar no próximo nível. As conquistas que você teve ali provaram que você é capaz. Os fracassos que você viveu ensinaram o que os livros não ensinam. Deus não desperdiça nada. Cada capítulo teve propósito. Cada temporada teve lição. E quando você sai carregando a sabedoria acumulada de tudo que aquele lugar te ensinou, você sai mais forte do que chegou. O problema não é ter passado por aquela estação. O problema é se recusar a sair quando ela termina. Pensa numa árvore que resiste a mudar de estação, que no outono se aferra às folhas secas, recusando deixá-las cair, que no inverno insiste em florescer fora do tempo. Não funciona. A natureza tem ritmos, porque os ritmos têm sabedoria. Sua vida espiritual também tem ritmos. E quando o ritmo indica mudança, resistir não é fidelidade, é teimosia vestida de espiritualidade. Agora me deixa te perguntar algo diretamente. Você está em resistência? Não resistência ao mal, não resistência ao pecado, resistência ao chamado. Resistência ao movimento que você, no fundo mais fundo, já sabe que Deus está pedindo. Talvez o medo seja grande demais, e eu entendo isso. Deixar o conhecido para ir ao desconhecido é uma das experiências mais assustadoras que existem. O ser humano é construído para o familiar. Nosso cérebro interpreta o desconhecido como ameaça. É biologia, é neurologia, é parte do design humano. Mas somos chamados a operar além da biologia. Abraão era humano. Sentia medo.
A Bíblia registra momentos em que ele errou por medo, mentiu sobre Sara 2 vezes para se proteger. Mas mesmo com medo, ele se moveu. E Deus honrou o movimento, não a perfeição. Você não precisa estar sem medo para se mover. Você precisa se mover com medo. A fé não é ausência de medo. É ação, apesar do medo, fundada na confiança de quem está guiando. Quero trazer agora algo que vai te ajudar a discernir se essa inquietação que você sente é chamado ou crise. Porque essa distinção importa. Uma crise emocional te faz querer fugir de tudo indiscriminadamente. Fugir do trabalho, das pessoas, das responsabilidades. Não aponta para uma direção específica. Aponta apenas para longe do problema. Um chamado divino, por outro lado, tem especificidade, tem direção. Não é quero sair daqui, mas sinto que preciso ir para lá. Não é não aguento mais esse trabalho, mas há um tipo de trabalho que sinto que fui criado para fazer. O chamado tem especificidade. A crise tem generalidade. E o chamado persiste mesmo quando as circunstâncias melhoram. Se você resolve o problema imediato e a inquietação vai embora, era crise. Se você resolve o problema imediato e a inquietação permanece, era chamado. Pensa na tua situação. O que você está sentindo tem direção específica? Ou é uma vontade difusa de que tudo fosse diferente? Se tem direção, presta atenção. Deus está falando. Quero te contar sobre algo que acontece em muitas vidas e que talvez seja exatamente o que está acontecendo na sua. Existe uma lacuna entre o momento em que Deus planta o chamado e o momento em que ele se manifesta externamente, entre a promessa e o cumprimento. E essa lacuna, que pode durar meses, anos, às vezes décadas, é onde muita gente desiste. Porque nessa lacuna, nada parece estar acontecendo. Por fora, tudo continua igual. Você ainda mora no mesmo lugar, ainda trabalha na mesma função, ainda convive com as mesmas pessoas, ainda enfrenta as mesmas limitações. Mas por dentro, algo está sendo preparado, algo que olhos humanos não conseguem ver. José ficou na prisão por 2 anos, depois de interpretar o sonho do copeiro. 2 anos. O copeiro se esqueceu dele. A injustiça continuava. A promessa parecia morta. Mas Deus não havia esquecido. E quando a hora chegou, com Faraó tendo um sonho que só José podia interpretar, a transição aconteceu em questão de horas. Da prisão ao palácio, em um dia. A velocidade com que Deus age quando o tempo chega é incompatível com a lentidão da espera. E é exatamente por isso que a espera parece uma eternidade. Porque o cumprimento acontece rápido demais para ser compreendido enquanto não chega. Você pode estar na lacuna agora. A semente foi plantada, o chamado é real. Mas o tempo ainda não chegou. Não desista na lacuna. Tem algo que precisa ser dito sobre a identidade que você carrega durante a transição. Porque uma das maiores armadilhas do processo de deslocamento não é a dúvida sobre o destino. É a dúvida sobre quem você é enquanto caminha. Quando você sai de um lugar antes de chegar no outro, existe um período de entre-lugar. Um tempo onde você já não pertence completamente ao que ficou para trás, mas ainda não chegou no que está à frente. É um tempo de suspensão. E nessa suspensão, a identidade pode vacilar. Você começa a se perguntar: quem sou eu sem o título do meu cargo? Quem sou eu sem os amigos de sempre? Quem sou eu fora da comunidade onde todo mundo me conhece? E essa é exatamente a pergunta que Deus quer que você responda durante a travessia. Porque se a sua identidade está ancorada em títulos, lugares, aprovações e papéis sociais, ela é frágil. Ela depende de circunstâncias para existir. E quando as circunstâncias mudam, como mudam em toda transição, você se perde junto. Mas se a sua identidade está ancorada em quem Deus diz que você é,
Ela sobrevive a qualquer deslocamento. Ela atravessa qualquer fronteira. Ela permanece intacta quando tudo mais muda. Você é filho de Deus antes de ser funcionário, antes de ser morador de qualquer cidade, antes de ser conhecido por qualquer pessoa. Esse é o fundamento que não treme. E é exatamente no período de entre-lugar que esse fundamento é testado e solidificado. A travessia não é apenas sobre chegar ao destino. É sobre descobrir quem você é quando despido de tudo que não é essencial. Abraão descobriu isso no deserto, José descobriu na prisão, Moisés descobriu no exílio de Midian, 40 anos cuidando de ovelhas, longe de tudo que um dia havia parecido ser seu destino. Quando Deus finalmente o chamou da sarça ardente, Moisés era um homem diferente do príncipe egípcio que havia tentado resolver as coisas com suas próprias mãos. O deserto havia arrancado dele a arrogância do poder humano e havia depositado algo mais sólido, a consciência de que o que Deus realiza, Ele realiza através de vasos humildes que aprenderam a depender dele. O entre-lugar te torna esse vaso, não te destrói, te refina. Existe ainda uma dimensão do deslocamento que raramente é falada, mas que é talvez a mais libertadora de todas. Quando Deus te leva para um novo lugar, Ele não está apenas abrindo novas portas para você. Ele está fechando portas que nunca foram suas. Portas que você estava tentando abrir por anos, desgastando energia, perdendo tempo, cultivando frustração. Pensa em quantas portas você já tentou forçar na sua vida. Quantas situações você tentou fazer funcionar com esforço puro de vontade. Quantos relacionamentos você tentou manter vivos depois que já tinham esgotado seu propósito. Quantos projetos você tentou ressuscitar porque tinha medo de admitir que a estação havia passado. Cada porta que não era sua que você insistiu em forçar representou energia que não foi para a porta que era. Representou atenção desviada, tempo consumido, força desperdiçada. Quando Deus fecha essas portas, às vezes de forma abrupta, às vezes de forma gradual, mas sempre com propósito, Ele está fazendo uma curadoria do seu caminho. Está removendo da sua trajetória o que ocupava espaço sem gerar fruto. E isso pode doer. Porque nem toda porta fechada que dói é uma porta que deveria estar aberta. Às vezes a dor é apenas o luto natural de soltar algo ao qual você havia se apegado, mesmo que esse algo nunca fosse parte do plano real. A questão não é se vai doer. A questão é: você vai confiar no curador do seu caminho, mesmo quando a curadoria é dolorosa? Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Endireitar as veredas às vezes significa fechar o que parecia promissor, mas não era. Significa redirecionar o que parecia desperdiçado, mas estava sendo preparado. Significa transformar o que parecia fim em fundação para algo que você ainda não consegue ver. Confia no processo, mesmo quando não consegues ver o produto final. Existe uma oração que quero te encorajar a fazer. Não uma oração complicada, não uma oração longa, uma oração honesta. Simplesmente dizer: Deus, se há um lugar diferente de onde estou agora que faz parte do teu plano para a minha vida, me mostra, clarifica, confirma e me dá coragem para obedecermos juntos. Essa oração abre uma porta no espiritual, não porque Deus precisa de permissão para agir, mas porque Ele age com você, não sem você. Ele é um Deus de parceria, não de imposição. E quando você convida Ele para essa conversa, você se posiciona para receber respostas que antes não estava preparado para ouvir. Depois dessa oração, presta atenção. O que aparece na sua vida nos próximos dias? Que conversas acontecem? Que versículos se destacam quando você lê a Bíblia?
Que pensamentos persistem quando você está em silêncio? Deus não está em silêncio. Às vezes somos nós que não estamos ouvindo. Vamos falar sobre o lado prático disso tudo. Porque espiritualidade sem ação é apenas emoção. Se você reconhece os sinais, portas se fechando, paz se dissipando, uma direção específica persistindo, o que você faz agora? Primeiro, você documenta. Começa a escrever. Anota os sonhos que têm direção. Anota as conversas que se repetem. Anota as confirmações que surgem. Porque quando Deus confirma um chamado, Ele confirma de múltiplas formas. E você precisa de registro para não atribuir à coincidência o que é confirmação. Segundo, você busca conselho, não o conselho de quem vai te dizer o que você quer ouvir. O conselho de quem te conhece bem o suficiente para ser honesto. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há segurança. Compartilha com um ou dois líderes espirituais de confiança, com um amigo maduro, com alguém que caminhou com Deus por tempo suficiente para reconhecer os padrões do Espírito. Terceiro, você começa a se preparar para o que está por vir. Não espera ter clareza total para começar a agir. Clareza vem através da ação, não antes dela. Se a direção aponta para uma cidade específica, começa a pesquisar. Se aponta para um tipo de trabalho, começa a estudar, a se capacitar, a explorar. Se aponta para um chamado ministerial, começa a servir onde está. Movimento gera revelação. Parado, você só tem perguntas. Em movimento, você começa a receber respostas. Quarto, você cuida do que está na sua mão hoje. Esse é um dos princípios mais negligenciados por quem está esperando uma grande mudança. Enquanto o próximo lugar não chega, o lugar onde você está ainda é responsabilidade sua. A fidelidade no lugar atual é parte da preparação para o próximo nível. Lucas 16:10, é claro. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Deus não te promove do descuido, Ele te promove da fidelidade. Então, não abandona o presente enquanto prepara o futuro. Mantenha a excelência onde está. Cumpre suas responsabilidades atuais com integridade. Honra o lugar onde você ainda está, mesmo sabendo que em breve vai sair. Porque a forma como você sai de um lugar determina como você entra no próximo. Tem mais um ponto que precisa ser dito antes de encerrarmos. Um ponto sobre as pessoas que vão reagir ao seu movimento. Quando você começa a se mover em direção ao chamado, nem todo mundo vai entender. Alguns vão questionar. Alguns vão se preocupar. Alguns vão interpretar como loucura, como fuga, como instabilidade. E isso vai doer, porque geralmente são pessoas que você ama, família, amigos próximos, comunidade. Precisa estar preparado para isso, não com indiferença, com paz, com a certeza de que o que Deus confirmou internamente não precisa de aprovação externa para ser real. Abraão saiu. Não sabemos se todo mundo na família aprovou. O texto diz que ele saiu como Deus lhe tinha dito. Obediência ao chamado não esperou validação coletiva. Não estou dizendo para ser impulsivo ou imprudente. Estou dizendo para não deixar o medo da incompreensão dos outros se tornar o motivo pelo qual você desobedece o que Deus está te pedindo. As pessoas que são para o seu destino vão aparecer no lugar para onde você está indo. E algumas das pessoas que hoje não entendem seu movimento, mais tarde vão reconhecer que Deus estava por trás. Chegamos ao ponto final, e quero que você leve uma coisa central de tudo que foi dito aqui. Você não é uma vítima do lugar onde está. Você não está preso. E esse desconforto que você sente não é evidência de que algo está errado. É evidência de que algo maior está sendo construído. Deus conhece seu endereço atual, mas Ele também conhece seu endereço de destino.
e está trabalhando ativamente para te levar de um ao outro, com precisão, com propósito e com o cuidado de um pai que sabe exatamente o que o filho precisa, mesmo quando o filho ainda não entende o caminho. Todo lugar que você passou até aqui foi escola. Tudo que você aprendeu, tudo que você sofreu, tudo que você conquistou, foi preparação. Não foi desperdício. E esse próximo lugar que está sendo preparado para você carrega encontros que você ainda não pode imaginar, portas que você ainda não pode ver, Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.